Vamos orar, agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso karma, da nossa jornada na Terra, agradecendo tudo que pode acontecer em nosso favor, e tudo que acontece é para o nosso bem. Assim, pensando, meditando, só temos gratidão por tudo que a gente tem, possui, dentro dos limites da necessidade, agradecendo a família, os filhos, os netos, todas as pessoas que nos cercam e também os benefícios que a vida nos fornece. Muitas vezes nós não lembramos de agradecer o sol abençoado, que cumpre a sua missão há milhões de anos, iluminando a nossa querida Terra. Tudo isso são valores, riquezas, que quase sempre não lembramos de agradecer. A própria vida já é uma dádiva. E por isso estamos muito gratos nesta manhã, aqui na casa que nos recebe. Nós estamos falando do auditório da creche Amélia Rodrigues, em Santo André, mas é o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que é a entidade mãe. Assim sendo, vamos passar logo a palavra à nossa Marisa Fonte, que vai fazer a explanação da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Bom dia. Depois eu falo das mães no final, tá bom? Falar aqui do nosso tema de hoje, razão dos apelos. É a lição 54 do livro Pai Nosso, Pão Nosso. Toda vez que eu penso nesse livro, eu penso em Pai Nosso, que na verdade, né? Pai Nosso, Pão Nosso, tudo significa que a gente está conectado com o outro lado, com a espiritualidade. E aí, começar pensando assim, quando a gente fala razão dos apelos, o que é um apelo, né? Apelo é uma solicitação, uma rogativa, alguma coisa que a gente pede. E por que a gente pede? Então, eu vou começar contando a história dessa ideia aqui, do comecinho do livro, porque aqui em Atos, capítulo 10, versículo 29, está escrito assim: pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Então, por quê? Por quê? Qual que é a razão do apelo? Por que você mandou me chamar? Bem, aí, quem me conhece já sabe que eu não sou aquela pessoa que consegue lembrar de tanto nome, tanta coisa, embora eu seja uma contadora de histórias nata, né? Mas é o seguinte, ele vai ser mencionado depois. Eu achei interessante a gente pensar um pouco sobre essa ideia de onde que veio essa frase, né? Por que Emmanuel começa aqui o livro com essa frase? Então, para nós entendermos, havia Cornélio, que vai estar aqui também no nosso texto depois, um centurião. Então, ele era romano. E naquele tempo em que a gente está pensando aqui, quando Pedro andava pela terra, nós sabemos pela história que gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, eles não eram bem vistos pelos judeus. Havia essa briga, vamos dizer assim, essa rixa. Um não frequentava a casa do outro, não se misturavam. E Cornélio, ele era um homem diferente,
porque ele era muito temente a Deus, quer dizer, significa que ele vivia de acordo com as leis de Deus, não é? Ele não tinha muito essa ideia de que a gente talvez não possa se misturar com pessoas que não pensem igual, que não acreditem igual. Então Cornélio, certa vez, orava para receber a orientação sobre aquilo que ele deveria fazer. E enquanto ele orava, certa vez, ele viu um anjo, ele foi visitado por um anjo. E esse anjo disse o seguinte: você faz assim, você peça para alguém mandar uma mensagem para a casa de Simão, era outro Simão, era um Simão curtidor, e diga para Simão Pedro que venha até aqui para falar com você. E ele fez isso. Ao mesmo tempo, Simão Pedro, o Pedro, né? Aquele Pedro lá que negou Jesus 3 vezes, segundo a gente aprendeu, ele teve uma visão, quando ele subiu para o andar superior da casa de Simão Curtidor, e aí uma cortina se abre nessa visão que ele tem, e no texto existe ali uma descrição sobre animais puros e impuros. Então, os animais que não se podia comer, porque eram impuros. E aí, o anjo diz assim para Simão Pedro: não tornes impuro o que Deus purificou. E essa visão, ela trata de alimentos, não é? Falando dos animais que são puros e impuros para consumo. Mas, nesse caso, os espíritos queriam iniciar em Simão Pedro, a ideia da igualdade, a ideia de que todos são filhos do mesmo Pai. Gentios, judeus, todos são filhos do mesmo Pai. Então, independentemente daquilo que a gente acredite, daquilo que a gente possa sentir, de como a gente seja diante do mundo, todos nós somos filhos de Deus, somos legítimos filhos de Deus. Ninguém é um filho desviado, um filho fora do caminho, não é? Então, a ideia dessa visão que o anjo passa para Simão Pedro é justamente romper essa visão preconceituosa que era uma tradição naquele tempo. Isso já, por si, já é uma lição muito bonita, não é? Quando a gente fala assim, bom, o que eu preciso fazer na minha vida? Eu preciso parar de olhar para as coisas com preconceito, de achar que esse ou aquele está equivocado e que só eu estou correta na minha visão. Porque as visões são diferentes, mas que importa a visão que o outro tem? Às vezes a gente aprende muito conversando com pessoas que pensam totalmente de maneira distinta da nossa. Então é uma coisa para se observar. E na hora em que o Pedro viu isso, ele não entendeu muito bem a imagem, mas depois ele recebe a visita desses mensageiros do Cornélio. Ou seja, ele iria ao encontro de um romano, ele iria conversar com um romano. E aí, inspirado pela espiritualidade, ele vai sim ao encontro de Cornélio, e Cornélio se prostra aos pés de Simão Pedro, e aí Pedro levanta Cornélio, né? Levanta Cornélio e diz assim: até pouco tempo eu não entraria na casa de um gentio, mas o Senhor me mostrou que somos todos irmãos, e aqui estou para dar a minha contribuição, né? Essa foi a ideia que ele quis passar. Não se ajoelhe diante de mim, eu sou apenas uma pessoa como você. Não é necessário que você me trate dessa forma tão diferenciada. E aí, nesse encontro, é que ele diz: por que razão mandaste chamar-me? Então, isso significa que Simão queria saber qual era o motivo da presença dele ali. Por que você quer falar comigo? O que você quer de mim?
Então, a pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto, invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu, e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Então, veja, aqui nós podemos pensar que nós somos como Cornélio, ou seja, que Cornélio está representando cada um de nós. E a espiritualidade é Simão Pedro. E a espiritualidade observa o nosso íntimo, ela observa as nossas intenções. Então, por que você manda me chamar? Por que você quer falar comigo? Qual é a razão do que você está pedindo para mim? Porque muitas vezes os apelos que nós fazemos para a espiritualidade, eles vêm carregados de curiosidade, às vezes de intenções que não que sejam más, não é? Mas muitas vezes nós pensamos assim: eu queria tanto que tal coisa acontecesse para mim, e nem sempre aquilo que eu gostaria que acontecesse é o melhor que deveria acontecer para você naquele momento. E muitas vezes nós não aceitamos isso. Porque a gente ainda tem aquela ideia de pensar que a espiritualidade está ao nosso dispor e vai fazer por nós aquilo que nós queremos, quando, na verdade, sempre nos é oferecido aquilo que nós precisamos. Não é verdade? Às vezes você olha para trás e você vê que algo que você não recebeu em determinado momento da sua vida foi o melhor. Que bom que isso não aconteceu. Que bom que não foi dessa maneira, não é? Que bom que nós não tínhamos que, naquele momento, passar por aquilo. Porque, às vezes, você pede e você até se chateia muito. Você fala: poxa, queria tanto que aquilo tivesse acontecido. E muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: eu fico de mal com Deus, sabe? Porque Ele não me atende, não faz o que eu preciso, o que eu quero. Veja, o que eu preciso é aquilo que eu preciso dentro da minha visão. Não quer dizer que a minha visão seja a melhor. Porque nós conseguimos somente ver o momento presente. Nós conseguimos somente ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Já a espiritualidade consegue alcançar muito mais além. E sabe por que nós não vamos receber aquilo naquele momento, não é? Voltando aqui para o texto, Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Então, nós vemos muito isso nas obras do André Luiz, em outras obras também, né? Mas eu vou citar do André Luiz, que acho que são as que todo mundo já conhece, pelo menos um livrinho, não é? Quem que nunca leu Nosso Lar, Missionários da Luz, alguma coisa a gente conhece. Então, às vezes você vê ali que o André Luiz, principalmente, ele é muito afoito, né? Ele quer resolver, vamos lá, vamos ajudar, vamos resolver. E muitas vezes vem ali alguém que está junto com ele, que naturalmente tem mais conhecimento, tem mais experiência e sabe daquela história que está por trás daquele ser que está sendo visto naquele momento, e diz assim: não vai receber ajuda agora. E ele muitas vezes fica até um pouco chateado, né? Mas como assim? Por que não vai receber ajuda agora, né? Não merece? O que aconteceu com essa pessoa? E quando a história daquele ser começa a ser narrada, nós conseguimos entender os porquês dos nossos apelos não serem atendidos. Então, nem tudo que nós pedimos é razoável que nós peçamos. Para nós, parece muito correto naquele momento, mas nem sempre será. Então, talvez seja interessante nós começarmos a pensar
em agradecer por aquilo também que nós deixamos de receber quando nós pedimos. Em vez de nós nos aborrecermos, nos chatearmos ou ficarmos de mal com Deus, vamos pensar, por que eu não vou receber isso agora? O que será que vem de melhor depois disso? Porque nós sempre temos a tendência, como seres humanos, né? Seres humanos que somos, o ser humano sempre tem aquela tendência de olhar para tudo ao seu bel prazer. Ou seja, nós somos pessoas um pouquinho caprichosas às vezes, talvez muitas vezes, e talvez até vezes demais, porque tem que ser do nosso jeito, não é? Tem gente que diz assim, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Então não será de jeito nenhum, pronto, melhor assim, né? Que não seja de jeito nenhum nesse momento. Vamos entender por que às vezes nós não recebemos uma resposta positiva aos nossos apelos, e vamos agradecer por isso, porque a gente está muito acostumado e mal acostumado, exatamente por sermos seres humaninhos, a gente está muito mais acostumado a reclamar do que a agradecer. Mas vamos lembrar do seguinte, quando você agradece, a reclamação sai. Reclamação e gratidão não têm espaço dentro do mesmo lugar, não é? Então, quando você está agradecendo pelas coisas que você recebe, mesmo que naquele momento elas possam aparecer para você totalmente inadequadas, ou fora de propósito, você fala, não entendi porque tem que passar por isso agora, que coisa, né? Agradeça mesmo assim, e você vai ver que você vai colher bons frutos, porque a gratidão é algo que precisa, sim, fazer parte da nossa vida diária. Eu estou muito agradecida, por exemplo, de estar aqui hoje, mesmo estando com a minha voz quase acabando, está me dando uma angústia absurda. Quem me conhece sabe que minha voz não é bem assim, né? Mas essa noite esfriou, e aí a minha voz já não está querendo me ajudar, mas eu estou feliz por estar aqui, um pouquinho sem voz, mas vamos lá, né, gente? Eu estou engasgando aqui para falar. Voltando, esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Opa, somos nós, olha, ele lembrou de falar de nós aqui, que delícia, você viu? Quem disse que a gente não estava aqui no livrinho? Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é inadequada e descabida. Eu mudei aqui, que ele fala que é intempestiva e desarrazoada. Olha que palavra difícil, né? Mas significa descabida, que não tem bom senso. Então, por que reclamar a companhia que não merecemos, diz o Emmanuel? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo, ou seja, os espíritos, eles são extremamente atarefados, não é? Nós temos as nossas tarefas e cada um de nós tem ali os seus horários, cumpre uma agenda. Eu sei que, por exemplo, muita gente para estar aqui agora deixou de fazer outras coisas, não é? Muitas vezes nós escolhemos onde estar justamente porque desejamos estar naquele lugar, mas não significa que a gente não tinha o que fazer, né? Acho que aqui todo mundo tem bastante coisa para fazer. Aí você fala assim, não, mas a pessoa não trabalha mais, ela não tem um emprego. Gente, emprego não significa que você está ocupado somente o emprego, não é? Muitas vezes, quando a gente está em casa, a gente faz muito mais. A gente acaba dando soluções a coisas que a gente talvez nem conseguisse fazer se estivesse em outro ambiente. Então, todo o trabalho é muito bem-vindo, é muito digno e contribui para que a gente se sinta melhor o dia todo. E os espíritos não são diferentes da gente, eles são sempre muito ocupados. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava... aliás, eu havia psicografado um livro da Roberta, que me acompanha há tantos anos já, e aí nós tínhamos que revisar aquele livro para poder mandar para a editora. E ela me disse assim, olha,
eu não tenho condições de fazer essa revisão com você, eu assumi uma outra tarefa, e nesse momento eu preciso que você faça isso com outros amigos que eu vou enviar para te ajudarem aqui nessa revisão. E assim foi feito. Quando chegou o final do livro, ela não assinou com o nome dela. Ela assinou foi assinado como Carmen, que era o nome que ela deu na ocasião para aquela equipe que fez o trabalho junto com ela. Então, nós fizemos aquilo em conjunto, muitas cabeças, não importa se estão encarnadas ou não, né? Mas muitas mentes trabalhando juntas. Então, você vê, a gente às vezes pede a presença desse ou daquele espírito na nossa vida, na nossa reunião, no nosso encontro, seja lá onde for, né, sempre com propósito superior, e ele não pode estar ali conosco. E às vezes também não pode, porque a gente ainda está tão cruzinho, né? Nós estamos ainda tão pequenos diante de certos seres que são tão superiores. Você acha que eles vão conseguir baixar a vibração deles para chegarem até aqui, ou a gente vai subir tanto a nossa para chegar até eles? Também não é possível. Por isso que a gente sempre fala assim, dos emissários de Maria, por exemplo, dos emissários das equipes, não é? Claro que Jesus está presente com a sua luz, onde a gente estiver, mas naturalmente ele sempre vai enviar essa luz por meio de outros que estão mais aptos a realizarem aquele trabalho naquele momento, não é? Cada um de nós tem aqui o nosso protetor, e cada protetor, naturalmente, ele é também já mais evoluído que nós, e da gente dá um trabalho danado para ele, né? Essa é só uma observação, a gente dá um trabalho danado todo dia quando a gente acorda, quando a gente está dormindo, porque imagina ser um protetor de alguém como eu, por exemplo, né? Não é fácil, gente, tantos pensamentos que passam pela nossa cabeça o tempo todo, tanta coisa que a gente às vezes sabe que poderia fazer de um jeitinho melhor e a gente não faz, e tudo isso, claro, dá trabalho para a espiritualidade. Então é por isso que nós não podemos invocar aqueles espíritos que nós queremos. Não tem querer, tem aquele que está apto àquele trabalho, disponível para aquele trabalho, né? E aí conclui assim: imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aceitação do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. Vocês já passaram por uma coisa assim, em que vocês queriam tanto conversar com alguém e na hora parece que deu um branco, parece que fugiram as palavras, você ficou ali sem ação, até com uma cara meio de interrogação na frente daquela pessoa, porque você não sabia nem como agir. Imagina se nós, de repente, estamos aí diante de um Pedro, né, que foi o apóstolo que Jesus escolheu para ser a pedra fundamental de toda desse ensinamento. Como é que ia ser? O que a gente ia falar para ele? Então, é nisso que nós precisamos pensar. Será que a gente também está preparado para receber aquilo que a gente às vezes pede? Nós já temos condições de receber o que nós pedimos? É como aquele que às vezes pede uma grande fortuna e ele não sabe como é que vai fazer com aquilo, ele não sabe nem administrar, ele não dá conta nem de administrar R$100 que ele pega na mão, e ele quer administrar milhões, eu quero ganhar sozinho na Mega Sena. Para quê? Ele também nem sabe para quê, né? Ele fala, não, vou fazer umas viagens, gente, não precisa de todo esse dinheiro para as viagens, né? Mas é assim, nós somos emocionalmente, espiritualmente infantis ainda, em muitos aspectos. Não quer dizer que a gente também já não caminhou muito, não é? Nós já caminhamos muito, tanto que nós estamos aqui hoje, estamos reunidos para falar sobre coisas mais edificantes do que bobagens que às vezes passam até batido na vida da gente, não é? E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Então nós suportamos tanta luz,
Nós suportamos estar na presença de alguém tão grande assim, como a gente está falando de um Simão Pedro, ou outros que a gente às vezes fala assim, queria encontrar Jesus 1 minuto aqui, falar com ele. Não, você pode falar, mas será que você realmente teria muito mais acrescentado do que você já fala sempre quando você bate um papinho lá com ele? A gente adora bater um papo com Jesus, viu? Principalmente quando estou chateada. Eu fico pensando assim, ele está aqui me abraçando, eu estou com minha cabeça encostada no peito dele, estou escutando até o coração dele, que eu nem sei se ele tem coração, mas estou lá escutando o coraçãozinho dele bater na minha cabeça, né? Na minha mente tem isso, a gente pode sonhar, não pode? E aí, eu fico sentindo um alívio, uma paz muito grande, uma coisa gostosa. Como eu senti na Câmara de Passe hoje, me emocionou muito. Estava tocando uma música que eu adoro. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, eu já vou começar chorando daqui, e vai ser muita emoção, né? E é gostoso. Então, vê só, a gente às vezes não suporta as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Imagina coisas que são tão grandiosas que a gente nem sabe como alcançar. Então aqui, né, a tudo isso que foi perguntado, quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim a suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, então, somente para ouvi-lo falar. Então, quem é o sublime Cefas? Cefas é um outro nome de Pedro, tá? E Pedro, a gente sabe, significa pedra. Então, veja, fazer a nossa parte, simplesmente, sem exigir nada, ou sem esperar coisas que sejam enormes. Vamos fazer aquilo que nós temos condição de fazer, trabalhar, aprender, começarmos a nos qualificar para receber, porque até para receber a gente precisa estar apto. A gente não pode querer receber aquilo que não é do nosso direito ainda a receber. Então, trazendo toda essa ideia aqui para a gente fechar, né, tudo isso que foi falado na lição, o que a gente costuma pedir nas nossas orações, quando a gente está pedindo alguma coisa, o que a gente pede? E por que a gente pede? É necessário ter essa reflexão do que nós pedimos, por que nós pedimos, como será se nós recebermos ou não recebermos aquilo que a gente está pedindo para receber. Porque nós somos realmente criaturas que estão sempre querendo alguma coisa, ou não. A gente está sempre insatisfeito, né? Que nem hoje está frio. Queria que tivesse sol, gente. Por que chove, né? Nossa, não sei por que chove. Gente, faz frio porque tem que fazer frio. A gente está no outono, quer dizer que os dias de calor são um bônus, né? Aqueles dias gostosos de outono que são uma delícia, que você tem aquele dia quentinho, aí de noite esfria, aí você vai deitar, mas aí tem que levantar, né? E aí para levantar também não é fácil. Quer dizer, a gente está sempre resmungando, a gente nunca está contente. Eu já falei várias vezes, se eu fosse o tempo, eu não saberia o que fazer, porque todo mundo vai reclamar se chover, se tiver calor, se tiver frio, enfim. Nossa, não chove, o tempo está seco, né? Aí chove, ai meu Deus, olha que chuva inconveniente. Não é assim? Então a gente está sempre insatisfeito. E a gente é chato, né? Vamos olhar para nós mesmos, a gente é chato. Quem aqui diz assim, eu não sou chata nunca, nem um pouco? Quem? Levanta a mãozinha, eu não vou acreditar, hein? Vejo narizinhos crescendo se você falar para mim, nunca sou chato. Mentira. Porque a gente tem sim nossa chatice. Sabe o que é pior de tudo? É que a gente olha para a nossa chatice e a gente acha que os outros é que são chatos. Já repararam nisso? Então, aí vamos falar um pouquinho de mãe, que mãe é chata. Mãe sempre é chata. As mães, elas são chatas. Mas a minha mãe, porque ela falou... Não, porque ela não falava. Você acredita que ela não falava isso? E se ela falava também, ela era chata. Então, veja... Quem será que é mais chato, né? Aquele que está sempre reclamando que não recebe, ou aquele que recebe e reclama porque recebeu? Eu estava meditando um pouquinho esses dias aqui, né? Trabalhando nesse texto e tudo mais, em como nós somos infantis também nesse aspecto.
a gente coloca as mães, vou falar um pouquinho das mães, tá, gente? Hoje é dia das mães, afinal de contas, né? Então, a gente sempre coloca as mães, de um modo geral, pelo menos se coloca a mãe, num pedestal, esquecendo que aquela mãe é só um ser humano que está tentando acertar na hora de cuidar daquele ser que foi designado para que ela cuidasse. É só isso que a gente é só um ser humano. E o papel de mãe é desempenhado por avós, por tias, por pessoas desconhecidas daquela criança, por pais. Agora a gente tem às vezes aí também casal, né, que os dois são do mesmo sexo, então são mães, são pais, são tudo, mostrando para a gente que isso é interessante observar também, né? A gente tem nos últimos livros nossos aí colocado até isso bastante, dessa coisa interessante que nós muitas vezes não paramos para pensar nas nossas muitas vidas, como homens, como mulheres. Então eu sou a filha, depois eu sou a mãe, depois eu sou a irmã daquele mesmo espírito. E como é que pode isso? Porque nós precisamos dessas experiências. Então todo mundo aqui é tudo. Todos nós temos todas as funções. E como é que a gente dá conta de tanta função? Da função mãe, irmão, pai, amigo, tio. Da função que a gente estiver ocupando naquele momento. Eu acredito, por tudo aquilo que eu já vi, já estudei, a conclusão que eu tenho é a seguinte: a gente só aprende se a gente tiver humildade para aprender e saber que nós nunca seremos suficientemente capacitados para aquilo que nós estamos fazendo, embora estejamos sempre fazendo o nosso melhor. Então, fazer o nosso melhor deve ser a nossa diretriz, deve ser o nosso guia, dia após dia, e vida após dia, vida após vida, dia após dia, seja lá em qual corpo nós estejamos, em qual função nós estejamos naquele momento. Porque, veja, é sempre muito fácil a gente criticar as pessoas que estão fazendo algo, e é sempre muito fácil a gente olhar para o outro e colocar defeitos neles. Então, vamos nos acostumar a fazer o contrário, né? Ver as qualidades das pessoas, porque nós também temos muitas qualidades. Como eu digo sempre, a gente, dentro do meu trabalho, né, meu trabalho diário, tanto como professora, como psicanalista, eu olho para as pessoas e eu vejo que a gente tem sempre uma tendência muito grande de olhar para o que está acontecendo e ver tudo que ainda não tem, tudo aquilo que falta. Isso também é uma forma de ingratidão com a vida, porque nós já alcançamos tanto, nós já recebemos tanto, e mesmo assim a gente só olha para aquilo que a gente não tem. Por que de vez em quando, pelo menos, uma vez por dia só, não precisa ser o tempo todo, a gente não se habitua a olhar para as pessoas que estão do nosso lado e ver tudo que elas têm de bom. Olhar para a nossa vida e ver tudo aquilo que a gente recebe o tempo todo. Olhar para nós mesmos e ver o quanto a gente já alcançou dentro daquilo que a gente está hoje. Porque hoje nós estamos de uma forma, naturalmente, bastante diversa daquela que nós já estivemos. Olha para você, pense em você, como é que você era há 5 anos, mais pertinho, 1 ano atrás. Aí você vai para 5, para 10, para 15, olha para você, criancinha, e você vai vendo quanto que você aprendeu, quanto você evoluiu. Então agradeça por isso. E agradeça aquela mãe que você teve, que você tem, que criou você, que cuidou de você. Eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada. E quando eu era bem pequenininha, meus pais se separaram, eu devia ter 1 ano e meio. Aí minha mãe me deu de presente para os meus avós maternos, para eles cuidarem de mim. Ela vinha me ver de domingo, que era para mim o dia de ver minha mãe. Domingo era o dia de ver minha mãe. E a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, também cuidava de mim, porque era com ela que eu fazia lição de casa. Foi com ela e com meu tio que eu aprendi a gostar de música clássica, por isso que eu me comovi tanto hoje lá na Câmara de Passe, que eu amo aquela música, Panis Angélicos. Só de pensar me emociona.
E foi com ela e com ele que eu aprendi a gostar de geografia, de história, a ser curiosa, gostar de contar histórias, gostar de ler tanto, de escrever. Sempre escrevi coisas minhas, até hoje escrevo, psicografo. Então, é uma bênção, né? Essa vida é maravilhosa. Então, veja, em vez de, nessa hora, lamentar que a minha mãe não cuidou de mim, eu agradeço a ela que me possibilitou ter 3 mães. Porque as 3 foram mães para mim. E às vezes a gente não tem nenhuma mãe também, porque muita gente foi abandonada. E esses dias eu fiz uma palestra na OAB falando sobre os filhos adotivos também, né? E o filho adotivo, ele é uma pessoa abençoada, muito abençoada, porque alguém cuidou dele. E às vezes esse filho adotivo, ele não olha tudo aquilo que os pais estão fazendo por ele, que as pessoas que cuidam estão fazendo por ele, porque ele fica ali naquela ideia fixa de que a minha mãe não me quis. Então, olha, o ser humano realmente é complicadinho, né? Falta muito para a gente aprender a ser um pouquinho mais flexível diante das situações que nos acontecem. Porque, veja, às vezes, e às vezes é com muita frequência, tá? Aquilo que eu espero receber não vem de quem eu gostaria que me oferecesse aquilo. No entanto, vem de algum lugar. A vida não me deu sobrinhos próximos, mas ela me deu sobrinhos do coração. E são tantos, sabe? E às vezes eles falam assim, eu também quero ser seu sobrinho, também quero ser sua sobrinha. E esse número vai crescendo, de pessoas que eu amo como se fossem da minha família. De pessoas que eu amo como se fossem parte da minha história, porque eu sei que elas são. Porque eu tenho certeza que em algum momento a gente se conheceu e a gente está só se reencontrando com muita gente que eu conheço aqui. E que cada vez que eu vejo, meu coração fica quentinho e bate gostoso. E só de saber que a pessoa existe no mundo, saber que ela está lá, eu fico feliz. Então é isso. A gente pede muito, a gente apela muito. A gente solicita muito, mas a gente agradece muito pouco. Então, a mensagem que eu quero deixar para esse Dia das Mães é principalmente essa. Que cada um de nós aprenda, no dia a dia, a agradecer mais, a olhar mais para aquilo que recebe. Porque a gente pede muito, oferece pouco e agradece quase nunca. Então, que esses hábitos sejam colocados em nós, por nós mesmos, né? E muitas vezes existem aquelas pessoas que a gente quase não vê, que a gente não consegue enxergar muito, mas que a gente sabe que estão morando sempre ali no nosso coração. Como eu brinco, né? Eu falo assim, que tem lá aquecimento, ar-condicionado e todo conforto para aquela pessoinha morar lá dentro de nós. Então é isso, a nossa vida, né? Essa que é a mensagem do Emmanuel e a nossa aqui também, nossa, porque eu estou muito bem acompanhada aqui, com a graça de Deus, né? A gente sempre está bem acompanhado. Então, a razão dos apelos, por que a gente pede, por que a gente fica solicitando as coisas? Vamos agradecer mais, vamos aceitar mais e pedir na medida do que seja de fato necessário. Vamos então agradecer, começando já agora, agradecer mais, pedir menos. Agradecer por estarmos aqui reunidos. Agradecer por essa manhã tão bonita, por esse dia em que se comemoram mães, mães como sinônimo de vida, vida como sinônimo de oportunidade, oportunidade como sinônimo de crescimento. Vamos vibrar por todas as mães do universo, por todas as criaturas do universo. Somos todos filhos, filhos de alguém, mas também filhos de Deus. Somos todos irmãos, então vamos vibrar pelo nosso planeta e por todos os seres que habitam esse nosso planeta, por todos os seres vegetais, pelos animais, por tudo aquilo que a gente se esquece, que também faz parte da nossa vida, da natureza, que nós possamos ir para nossas casas agradecendo. E tudo aquilo que nós começarmos a ver pelo caminho, às vezes uma criança pedindo alguma coisa no farol,
Às vezes aquela pessoa dormindo na rua, que ela seja abençoada. Quando passamos pelos presídios, vamos somente vibrar amor, sem julgamento, sem achar que nós somos talvez um pouco melhores. Não, somos todos filhos de Deus, somos todos aprendizes. Talvez aquela situação que hoje nos deixe horrorizados seja uma que a gente já tenha passado, ou talvez alguma pela qual a gente ainda vai passar. Então vamos nos irmanar com todo o planeta, com todo o universo, vibrando somente amor, sem citar todos os lugares, mas somente amor. Que cada um possa receber amor, carinho, entendimento. Que cada um seja aquecido dentro do seu coração, na medida da sua necessidade, hoje e sempre. Rogamos a Jesus a sua bênção e hoje especialmente a sua mãe, mãe de todos nós, que possa sempre realmente rogar por nós, que possa estar presente nos nossos corações e nos acolher como filhos dela também. Que assim seja.